Pessoal, boa noite, bem-vindos ao podcast Arara em Foco. Mais uma vez, muito obrigado, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos de volta aqui com você para esse bate-papo semanal informativo, trazendo sempre algo especial, informações importantes para você que nos acompanha. Hoje, o nosso convidado especial é o secretário de Cultura e Turismo lá da cidade de Solânia, vizinha aqui a cidade de Arara, nosso amigo Tiago Salvador, que tem um pedacinho também de Arara. Já tem um trabalho excelente mostrado aqui na nossa cidade também. Tiago, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Agradecer, amigo Inácio, agradecer o convite do Arara em Foco. Muito bom estar aqui com vocês, parabenizar por essa iniciativa, saudar a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Falar também da minha alegria de estar sempre voltando a Arara, né, compartilhando um pouco da nossa vivência, do nosso trabalho cultural na região. Né, estar aqui com vocês me alegra bastante. A você que está em casa, a partir de agora você também vai interagir com a gente, vai deixando sua mensagem, mandando o seu recado. Inicialmente quero aqui agradecer aos nossos parceiros e patrocinadores que nos ajudam no desenvolvimento desse trabalho, desse projeto do Arara em Foco: Supermercado Mendonça, Arena Telecom, Centro Educacional Evolução, Clia Especialidades Médicas e Odontológicas, Geni Eletromóveis, Vila Modas e Acessórios, Supermercado Duarte, Posto Ademir, Bela Pizza Delivery, Farinha São José, Motor Auto Center, Padaria e Lanchonete Italiane, Madeireira Paula Francinetti, MVL Celulares e Acessórios, Leal Supermercado, a enfermeira Fabiana Trindade, o Arara Parque Estacionamentos, também não esquecendo a Converta X, China Select Filmes, películas automotivas na cidade de Solânia, a Lanchonete Dona Mix, o Leal Supermercado, a Realiza Assessoria Contábil lá em Esperança, obrigado pelo apoio. Sacolão Frutas e Verduras aqui em Arara, Compre Bem Supermercado, Universo Jeans e VIP Associados Proteção Veicular na cidade de Serraria. Todos, obrigado pelo apoio e pelo suporte que nos dá para a realização desse projeto. Meu amigo Frank também, boa noite, né? Boa noite inicial, e para o pessoal que está aí também no TikTok acompanhando a gente, não é isso, Frank? Boa noite, Inácio, boa noite, Tiago, isso mesmo. Hoje nós estamos fazendo, não é bem oficial ainda, estamos em teste aqui no TikTok, mas tá 873 pessoas, viu? Pessoal, já na expectativa aí para ouvir daqui a pouquinho o Tiago Salvador falar sobre as ações e também sobre Caminhos do Frio, o pessoal na expectativa. Mas, inicialmente, Tiago, a gente já conhece muito o seu trabalho na área da cultura, mas para que a gente possa deixar gravado esse momento especial da sua participação, conhecer um pouquinho, fazer um resumo da biografia para a gente conhecer um pouquinho mais do Tiago Salvador. Vamos lá, né? Eu sempre digo que falar um pouco de si é um pouco difícil, né? A gente falar de nós mesmos, né? Do que somos, a gente se confunde muito com nossas ações, com realmente o que a gente almeja para nós mesmos. Mas o meu trabalho, ele me resume, né? O meu trabalho é um trabalho com cultura, né? Eu sou uma pessoa da arte, eu sou uma pessoa da cultura e sempre fui. Eu nunca soube fazer nada na minha vida a não ser arte, cultura. Eu costumo dizer que sou uma pessoa do teatro, né? O teatro, ele me deu tudo. O teatro, ele me convidou, o teatro, ele me proporcionou, o teatro me possibilitou encontros que me fizeram ser o que sou hoje. Foi através do teatro que os caminhos foram abertos e eu diria até que a expectativa do não acontecer aconteceu. Quando a gente trabalha com arte, com cultura, sobretudo com teatro no interior da Paraíba, a gente sabe da dificuldade, a gente sabe da não aceitação, inclusive mercadológica, inclusive do ponto de vista financeiro. Mas tudo começou com uma brincadeira, tudo começou com uma vontade de verdadeiramente ver as minhas ideias serem materializadas em eventos e tudo através do teatro. 2012 eu iniciei, eu com 12 anos de idade já iniciei na igreja, né, a gente fazendo pequenas peças teatrais. Minha avó na época, as pessoas tinham que pedir para ela para que eu pudesse ir, aí eu fui, aquele universo das pessoas decorando texto, as pessoas fazendo teatro na igreja. Isso fez com que eu me sentisse à vontade naquele ambiente para colocar minha imaginação e minha criatividade, né? E a partir daí eu fui galgando outros caminhos, né? A escola foi um grande impulsionador, né? Quando a gente chega na escola e o professor de português, o professor de história, ele percebe que existe um diferencial em você, do ponto de vista da produção de um conhecimento artístico, no meu caso era o teatro, a produção literária, eles incentivam, né?
E aí eu tive esse incentivo na escola também, e aí a gente começou a montar pequenas peças de teatro, dentro dos projetos de feira de ciência. Isso foi ganhando repercussão, isso foi ganhando forma. Não sei se pela forma como a gente fazia, mas as coisas foram acontecendo. Claro que muitos amigos envolvidos também nesse processo inicial, mas tudo começou aí. De um encontro espontâneo com a igreja, que me fez despertar para a produção do teatro, até a escola com todo o seu conhecimento, com a acessibilidade dos professores, que me possibilitou a entender que aquilo poderia ser um caminho, mas eu precisaria no futuro entender que aquilo também deveria se transformar em um meio econômico, deveria se transformar também em um meio financeiro, porque senão eu ia ter que ir para outros caminhos, né, e eu não ia me doar inteiramente àquele processo artístico. Aconteceu, né, eu digo isso para os meus alunos, eu digo isso para as pessoas que caminham comigo. O teatro me deu absolutamente tudo, né? Até quando eu ousei trabalhar em outras áreas, o teatro me perseguia. Eu gosto de contar essa história. Teve um tempo que eu trabalhei de faxineiro numa escola aqui de Solânia, escola de ensino privado, e só que ali eu fazia, mas nas horas vagas eu tinha meu grupo de teatro, a gente fazia encenações, fazia prestações, as pessoas convidavam, até pagavam um cachê pequeno também, a gente acabava indo. E ali, só que na escola mesmo, os próprios diretores da escola sabiam que a gente tinha esse trabalho por fora. E aí nos eventos da escola eles pediam que a gente fizesse alguma coisa e tudo mais. Isso foi ganhando uma certa repercussão, diria até do ponto de vista intelectualizado, dentro da escola. E a escola possivelmente pode ter percebido que poderia me aproveitar de outras formas, né? E não apenas ali fazendo a faxina, claro que sem desmerecer o trabalho de faxineiro, porque eu fazia e ganhava meu dinheiro e era feliz com aquilo. Mas aí surgiu um convite, né, para que a gente pudesse fazer o curso de filosofia na época, eu já tinha feito o curso de história, de licenciatura. Heráclito, que mora aqui em Arara, foi um grande incentivador desse primeiro momento, porque foi ele que a princípio, né, e acredito que ele vai ver esse podcast, vai lembrar dessa situação. E ele trabalhava na escola junto comigo. E ele falou: olha, eu vou faltar aula tal dia, tu quer me substituir na sala? E eu nunca tinha dado aula, né? Só que eu já era estudante de filosofia e a disciplina era filosofia. Eu falei: não, tudo bem, se a escola, a direção não vê nenhum tipo de problema, a gente pode fazer isso sim. E aí a gente fez. E foi legal porque assim, teve aquela vivência com os alunos, teve aquele contato. Eu gostei dessa coisa da troca, né? Porque eu também gosto muito de compartilhar do conhecimento. Eu acho que professores, eles não ensinam, eles trocam conhecimento com os alunos. É o processo ensino-aprendizagem. A gente estava fazendo isso naquele momento. E a partir daí veio o convite para me tornar professor da escola, e eu me tornei professor. Tive que abdicar de boa parte do meu salário, né? Até porque a carga horária era menor, e aí eu fiquei fazendo paralelamente, dando aulas de teatro em outros lugares. As coisas foram acontecendo, os caminhos foram se abrindo, surgiu uma oportunidade de entrar na gestão, entrei na gestão para tentar mudar a política pública cultural da minha cidade. E aí quando eu falo isso, chego nessa parte da minha vida, política pública de cultura, eu costumo dizer o seguinte: eu sempre quis, eu e as pessoas que faziam cultura comigo de Solânia, a gente sempre quis se ver dentro da política pública de cultura da cidade. E quando eu falo política pública de cultura de um município, eu não estou falando de cultura de eventos, eu não estou falando de apresentações culturais onde o prefeito, ou do secretário, ou qualquer que seja tenha fazendo evento, convide você para se apresentar ali, ou pague um cachê pequeno, ou se apresente uma vez, não se apresente mais uma vez no ano. Enfim, isso não é política pública, isso é uma política de eventos mesmo, né? Política pública é você fazer um mapeamento da sua cidade, perceber as potencialidades, trazer ações formativas para que você possa melhorar a produção artística dos seus atores e atrizes que são envolvidos com a cultura no município. Então, assim, a gente sentia a necessidade de se ver dentro dessa política pública. A gente sentia uma imensa necessidade de se observar dentro do contexto de que Solânia, a gestão pública municipal, pensasse a nossa companhia de teatro a curto, médio e longo prazo. Que eles olhassem para a nossa produção cultural, e quando eu falo nós, eu estou falando a produção cultural inteira do município, que ela começa com um mapeamento. Eu preciso saber o que tem na minha cidade para começar a fomentar. E aí, quando ele olhar para esse movimento cultural, ele pensa: poxa, o que eu quero para os músicos de Solânia agora? O que eu vislumbro para os músicos de Solânia daqui a 5 anos?
Como é que eu enxergo os músicos de Solânia daqui a 10 anos? E quando eu faço essa pergunta, me vem um questionamento. Como é que eu vou ver o grupo de cultura popular lá de Solânia, o Babau, o Boi de Reis, os grupos indígenas que tem na cidade, que foram resgatados agora, a gente fez um resgate do bloco indígena do município. Os grupos de cultura popular, como é que a gente vai ver esses grupos daqui a 10 anos? Eles vão estar em plena atividade, com uma mentalidade voltada para entender que o que eles fazem também é trabalho e eles têm que ser remunerados por isso, com a consciência cultural. Será que eles vão estar dentro da proposta de se ver como um cidadão solanense que faz cultura, um agente cultural, como um cidadão solanense que está entendendo a dimensão cidadã da sua vivência na cidade, um cidadão que entende que ele também está envolvido no processo econômico da cidade através das suas produções culturais. Ou esse grupo não vai mais existir, ou eu não vou ter mais esse grupo na cidade. Né, como é o caso do grupo indígena, que era um bloco carnavalesco do município de Solânia. Eles chamavam de Bloco de Índios Tupi-Guaranis. E a gente hoje conseguiu aprovar editais, conseguiu colocar recurso, resgatou esse grupo no carnaval, fazia mais de 10 anos que esse grupo não saía. E começamos a fazer um trabalho de ação formativa com o grupo, né? Injetamos recursos, potencializamos, e hoje o grupo não é mais um grupo bloco carnavalesco que sai apenas no carnaval, e sai também no carnaval. No carnaval eles se vestem de bloco carnavalesco, mas eles ficam com atividades o ano inteiro, como um grupo folclórico. E bloco, não mais um bloco, mas um grupo folclórico de tradições indígenas do município de Solânia. Então, assim, isso é trabalhar política pública, e a gente sentia essa necessidade de estar dentro disso, né? Então a gente começou a tentar ocupar esse espaço político, esse diálogo com as esferas políticas, sem embates, mas tentando levar propostas, ideias, né, para que a gente pudesse entrar e fazer a diferença. E hoje está aqui, né? Hoje surgiu a oportunidade da gente, o prefeito Kaiser, na época, criou a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, fez o convite, né, para que a gente estivesse junto, trabalhando junto, e hoje está aqui trabalhando a cultura da cidade dentro da proposta da política cultural. Importante, Thiago, quando você fala isso aí, porque você já esteve do outro lado do cidadão que quer fazer a cultura e às vezes faltava justamente esse apoio. Como é hoje você está no lado inverso, você sabe que para fazer cultura tem que ter um incentivo, tem que ter um apoio. Sim. Às vezes as pessoas têm até um medo e uma palavra pode incentivar aquela pessoa a ir para frente ou para trás. Exatamente. Como é hoje essa situação? Você hoje como secretário, em poder ajudar a ver o que não podia antes ou que não recebia condições para fazer essa ação, poder hoje você ajudar nisso aí? Ah, claro, a gente, na verdade, assim, eu demorei muito para entender, né, o que é essa coisa do artista e essa coisa do gestor, né? Não necessariamente um gestor de política cultural precisa ser um artista, né? Ele precisa ser uma pessoa que entende da cultura, ele precisa ser uma pessoa que estuda, um pesquisador da cultura. Então eu demorei um tempinho para aprender que eu não era artista tentando convencer o prefeito, convencer a política cultural da cidade a fazer aquele tipo de atividade, né, cultural para que acontecesse. Mas eu era uma pessoa que deveria pensar a curto, médio e longo prazo a cultura da cidade, de certa forma, né, e criar sustentabilidade para esse tipo de atividade cultural. Eu costumo dizer o que é um evento, por exemplo, uma exposição de artesanato numa praça, ou um projeto de música numa praça, ou em qualquer lugar que seja, que não tem uma sustentabilidade. Por exemplo, você entra, o prefeito tem uma consciência, uma consciência cultural, quer fazer, tem um secretário, uma pessoa ali que está ali também no pé, gosta também, os dois estão fazendo, estão impulsionando. Está acontecendo, mas é quando entra um outro gestor, com uma outra mentalidade, com uma outra forma de ver a cultura, com outra visão, ele provavelmente não vai dar continuidade ao projeto, vai fazer outra coisa, porque foi o prefeito anterior que iniciou. Então existe um pouco disso também dentro da gestão. A gente precisa entender como é que a gente trabalha ações culturais efetivas e sustentáveis dentro da cidade, né? Então, assim, eu demorei para aprender, para despertar para isso. Eu tinha um personagem, na verdade, eu sempre fiz teatro, mesmo quando eu continuei na gestão, eu continuei fazendo teatro na cidade. Eu tomava um cuidado muito grande para não colocar os meus espetáculos dentro dos eventos como um todo, até porque para não ter favorecimento nem nada do tipo. Mas a gente realmente tem um grupo muito bom e um grupo que representa bem a cidade onde a gente vai. Mas eu tinha essa tensão também. Então, essa coisa meio que confundia a minha cabeça. Pô, aqui eu tô como artista hoje. Aqui eu tô como gestor. Aqui eu tô conversando com você como gestor. Mas você poderia ter convidado o Thiago artista para bater um papo e eu acho que a conversa seria outra.
da trajetória artística. Então, assim, eu tinha um personagem de economia criativa chamado Zé Curió, inclusive fiz aqui em Arara. A gente tem um trabalho aqui em Arara desde a fundação da Escola Evolução. A gente pode falar que a Evolução é parceira, né? É aberta, então não tem censura alguma, não. Legal. Então, assim, o trabalho que a gente realizou aqui na escola, a gente implantou o teatro, né, junto à escola. Hoje a escola faz lindos espetáculos de final de ano. Não estou hoje, mas acompanho, sempre tenho oportunidade, eu venho também. Eu gosto muito da escola, das pessoas que estão envolvidas lá. Inclusive, um abraço para todos, meus colegas, professores, Heráclito, Petrônio, todos que fazem a escola, Carol, Roberto. E aí, eu usei o exemplo da escola para dizer que o Zé Curió esteve aqui em Arara também. A gente fez o primeiro espetáculo, salvo me engano, foi em 2014. 2016. Em 2016 a gente fez o espetáculo aqui, foi o Pequeno Príncipe. E o Zé Curió fez a entrada inicial, né? Eu entrei com o meu personagem, eu fiz o recital que ele faz. Aquele personagem ali, eu entrei num conflito muito grande na cidade, porque tinha um evento, e aí era Camisa Frio, inclusive, e aí eu ia fazer uma performance na abertura do Camisa Frio com o personagem, mas eu também estava na organização da abertura do evento. Então veja que loucura isso, né? Lá dentro do camarim, fazendo a maquiagem do personagem, e quem é ator, quem é atriz sabe disso, e quem é aluno meu também sabe que eu ensino muito essa linha. É um processo imersivo, né? A gente precisa dar vez a outra personalidade que não é nossa. Então isso requer um processo de concentração e tal, e ali fica no camarim fazendo isso. E tava lá, pintando, fazendo minha preparação, fazendo meus aquecimentos vocais e tudo mais. E chega alguém e toca no ombro, fala que tem um lanche não sei de quem, a água que não chegou, fulano tá perguntando se o cachê entrou na conta, porque se não entrou ele não vai entrar no palco não. Nossa. E não sei o que, e tal. E sabe aquela coisa que te incomoda, porque ali não era o gestor, ali era um ator que estava tentando entrar no processo para colocar uma apresentação em uma plateia que estava completamente lotada. Fiz o espetáculo, não foi um espetáculo bom porque eu estava realmente com a cabeça cheia, mas naquele momento eu tomei uma decisão, né, de não fazer espetáculos meus. Eu no espetáculo, eu não fazia mais se o espetáculo fosse dentro de um evento da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e não fiz mais. Assim, fomentei grupos, parceiros, amigos meus que fazem teatro, fazem dança, fazem música. Coloquei dentro da política cultural da cidade. Meu grupo também cultural, a Companhia Fascinarte, está dentro da política cultural da cidade. Mas quando eu estou dentro do espetáculo, eu não coloco na programação de nenhum tipo de evento cultural. Por isso, porque ali é o gestor que está presente, né? A gente precisa saber separar as coisas. E aí demorou um pouquinho para entender isso, né? Mas, claro, quando chega um artista, por exemplo, para desabafar alguma coisa, para conversar sobre alguma angústia, alguma dor, alguma questão que não está acontecendo, por que não está participando, por que o cachê, por que isso, por que aquilo, eu sinto isso, de certa forma, porque eu tive desse lado, quando fui debater esse tipo de questionamento, para colocar as minhas atividades culturais nas atividades culturais do município de Solândia. Então, é muito por aí, sabe, Inácio? A gente sofreu um pouquinho nessa questão desses embates, mas sobrevivemos. Hoje a gente aprendeu a separar as coisas. Tem o meu espetáculo, tem um espetáculo em cartaz, o Rico Avarento, vou até vender aqui, é um espetáculo de teatro de rua, teatro de máscaras, é da obra de Hereno Suassuna, o espetáculo é lindo, são 4 pessoas no elenco, e a gente roda para várias cidades se apresentando, né? Só que aí quando é em Solânea, a gente até apresenta em Solânea, mas se for um evento da secretaria, se for de outra secretaria, eu vou. Tipo assim, a Secretaria de Educação está realizando um evento, convido o espetáculo, aí paga o cachê e a gente vai. Mas a Secretaria Municipal de Cultura, eu não coloco os espetáculos que eu estou envolvido nele. Eu, como ator, dentro do processo, né? Então, é isso, né? É um pouco disso. O pessoal está em casa acompanhando a gente, peço até desculpas aqui, que teve um pouquinho resfriado, ainda não estou 100%. Também estou. Aí fica aí, né, incomodando um pouquinho aqui o Gogol. Mas, Frank, manda aí a mensagem do pessoal, o pessoal interagindo com a gente, agradecer desde já a participação de todo mundo ligadinho aí no nosso podcast, na nossa conversa aqui. Vamos lá, Inácio. Marise está participando com a gente. Tu é o cara, Tiago. Deus te abençoe sempre. Vamos lá, pessoal. Manda sua mensagem, sua pergunta aqui para Tiago, que está hoje aqui. Vamos lá. E aí, como o Tiago falou aí, essa importante demais. E a questão do mapeamento, Tiago, às vezes na cidade tem grandes talentos, seja em várias áreas da arte, da cultura, mas que às vezes não tem oportunidade. Como é que você viu aí
houve um crescimento depois desse mapeamento de pessoas que surgiram, que começaram também a praticar tanto a cultura como a arte e descobriram novos talentos dentro de Solânia? A gente, assim, como eu disse, né, por mais que a gente ache que conheça a cidade de ponta a ponta, por mais que a gente ache que conheça todos que fazem cultura no município, a gente se surpreende quando a gente vê uma atividade nova, né? Hoje, por exemplo, a gente saiu de um ensaio agora, que era o ensaio da abertura do Camijo Frio, e aí o bloco indígena se apresentou hoje, mas eu fiquei impressionado com a quantidade de crianças. E eu achava que já conhecia o bloco, né, o grupo, né? Porque eles se apresentaram no carnaval, a gente injetou um recurso, deu uma ajuda e tal. E eu pensava que o grupo já tinha na minha cabeça quem era o grupo. Tinha 4, 5 crianças, né? Só que hoje, muita criança participando. Isso alegra, de certa forma, porque você garante a sustentabilidade da atividade, né? São os filhos brincando com os pais, né? São os filhos dos pais que não estão mais presentes, mas estão brincando hoje, sabe? E, inclusive, não é mestre, eles não chamam mestre, é outra nomenclatura que eles chamam, mas eu vou chamar mestre, que é o que chama de cultura popular. Toda vez que ele fala do pai dele, seu João, que eu conheci seu João brincou índios também, fez brincadeiras indígenas também, na época também que eu iniciei esse processo de gestão. Ele chora porque lembra da memória do pai dele, né? E não só ele, a gente sabe que existem outras pessoas da cidade, anteriormente, que viram essa brincadeira várias vezes, né? E de certa forma se emociona também. Então, quando a gente começa a descobrir e perceber que existe outros tipos de formas de fazer cultura na cidade, através de um mapeamento, através de um cadastramento, através das andanças também nas comunidades, que isso é importante também, a gente sair do gabinete, ir para a zona rural, né? E na zona rural perguntar onde é que está artesã, perguntar se tem sanfoneiro nessa comunidade, perguntar se tem rabequeiro, perguntar se tem realejo, enfim, tentar descobrir o potencial da cultura que está escondida nos recantos do município, né? Então, isso é uma das funções também da secretaria, né? Descobrir essas pessoas, notar essas pessoas e fazer essas pessoas serem percebidas pelo município. Então, a gente fica impressionado, toda vez que a gente faz uma atualização do mapeamento, aparecem sempre grupos diferenciados na cidade, artistas diferentes na cidade, e a gente, esse nome eu nunca vi na minha vida. A gente pega, liga, manda uma mensagem, manda um WhatsApp, tenta marcar uma reunião para tentar conhecer, para tentar saber o que faz. E, de certa forma, tentar botar na política cultural do município, né? Para fomentar, para ajudar todo mundo e para a cultura ficar pulsante na cidade. Importante mesmo. E aí a gente vê, Tiago, justamente aí, quando você disse que vai em vários cantos da cidade, vai descobrindo novos talentos, às vezes as pessoas têm vontade de mostrar aquilo que sabe fazer, de passar aquela sua cultura ou sua arte para alguém, e às vezes fica ali só para ele, porque assim, não tem oportunidade. Como é que você tem feito também para que essas pessoas possam mostrar esse trabalho deles? Primeiro, eu acho que é importante você encarar, acho que isso é para gestão, né? O gestor ele precisa olhar para a pessoa que está tentando colocar um espetáculo, uma música, uma dança, alguma coisa naquela programação e está pedindo para entrar naquela programação. Ele precisa encarar aquela pessoa como um trabalhador. Ele é um trabalhador, ele é uma trabalhadora de cultura. Então a gente precisa entender que essas pessoas elas estão tentando empreender a partir da atividade cultural que elas têm. Um insumo, a ferramenta que elas têm é a cultura. Então se eu sou ator, minha ferramenta de trabalho é o teatro. Então quanto tempo eu passo ensaiando, quanto tempo eu passo me preparando para chegar, ter o meu produto pronto e tentar vender meu produto. E aí tem que encarar dessa forma. E o que a gente está fazendo enquanto gestão também é fazendo ações formativas para o trabalhador e trabalhadora de cultura também ter essa consciência de que eles são uma atividade econômica, porque senão não vai ter sustentabilidade. Como é que eu vou permanecer aquela brincadeira? Como é que eu vou pagar a costureira para consertar as roupas que rasgaram, né? Como é que eu vou comprar um chapéu, um espelho que quebrou numa brincadeira de boi de reis, o chifre que torou, o pano que está velho, ultrapassado, né? Eu vou sair pedindo para as pessoas dinheiro? Não. Acho que tem que entender que eu preciso colocar a minha brincadeira em detrimento de um cachê, em detrimento de uma paga pelo serviço que eu executo. E qualquer cachê ainda eu acho pouco para a cultura popular, porque verdadeiramente a cultura popular ela é uma cultura que emana do povo na espontaneidade e na delicadeza que o povo tem. É a expressão pura e genuína da nossa cultura, está na cultura popular. Está na brincadeira dos reisados, está na brincadeira do babau, do Benedito e João Redondo. Eles não passaram, eles não foram para a escola para aprender isso. Eles não fizeram faculdade para aprender isso. Eles trouxeram isso do seu antepassado, as histórias
elas dialogam com as histórias de quem somos. Então, se a gente é filho de um município, tem que entender que nossos pais também são filhos desse município, que nossos avós também cresceram aqui, e que essas pessoas estão trazendo a memória de que nossos avós viam lá no passado. Então, assim, hoje a gente tem uma oportunidade, claro que isso é uma mentalidade também de gestão, isso não parte só da mentalidade do secretário. Acho que a gestão inteira precisa entender isso, o artista também precisa entender isso, para que a coisa funcione. Mas essa expressão da cultura popular é muito delicado você trabalhar a cultura popular, até o próprio entendimento do brincante mesmo, sabe? Então existe, a gente está tentando na secretaria também tentar algumas ações formativas junto ao Sebrae, a outras instituições, para poder chegar a dizer, olha, você tem essa brincadeira aqui no Lajeiro, vocês dançam esse boi de reis aqui, as pessoas vêm, olha, brinca, se diverte, bate palma, até dança com vocês e vão embora. O que ficam para vocês? Aí eles respondem, a felicidade de colocar nossa brincadeira à disposição. Isso é lindo. Isso se chama dimensão simbólica da cultura. É nosso prazer, nossa alegria. Isso mostra que a gente está vivo. A gente se sente feliz por estar vivo, porque está colocando nossa cultura ali para as pessoas e elas estão apreciando. Mas não é o suficiente. Porque elas foram embora e vai ficar só a dimensão simbólica. É aquela velha história. Eu trabalho por amor ou eu trabalho com amor? Então é importante que se trabalhe com amor. Feliz, fazendo o que ama. Mas por dinheiro. A gente também não sabe que é o dinheiro que vai manter a sustentabilidade daquela ação. Porque eu posso fazer isso hoje, mas amanhã eu posso fazer mais. Por exemplo, aqui no programa de vocês mesmos, se vocês não tiverem um patrocínio, um investimento, como é que vocês vão manter o equipamento, né? Às vezes tem uma manutenção do computador. Então, é a sustentabilidade dos produtos culturais que precisam ser pensados. E pensados também por gestão. A gestão precisa chamar esse pessoal e dizer, olha, gente, vocês têm um empreendimento e vocês têm que começar a entender isso de forma profissionalizante, de ter um portfólio bonito para poder apresentar quando pedir uma apresentação e por aí vai. Né? Então, assim, é função da gestão potencializar os artistas, os trabalhadoras de cultura e os trabalhadores de cultura entender que eles são realmente trabalhadores, né? Trabalham e vivem disso, colocar seus produtos, seus projetos à mercê e terem um reconhecimento por isso. Então, eu sei que às vezes parece até utopia pensar isso, né? Porque a gente tem uma realidade de interior que condiz outra coisa, a gente tem uma realidade de interior da Paraíba que fala... Eu fui falando interior da Paraíba, mas a gente vê isso em todo lugar do Brasil, né? Das grandes cidades também. Mas a gente precisa perseguir esse caminho, a gente precisa continuar trabalhando isso. Um dia a coisa vai mudar, a chave vai virar. Acho que a gente tem uma política nacional que está funcionando, assim, de certa forma, está olhando um pouco mais para a cultura. Acho que a gente, enquanto Tijuca, tem que aproveitar também esse momento. Está chegando recurso também, de certa forma, nas cidades. É pouco, mas já está chegando, já está rolando um diálogo ali com o trabalhador de cultura. E tudo isso o artista tem que estar atento para o que está acontecendo, para também estar junto, construindo política pública junto com a gestão, né? Então, acho que o caminho é esse aí. Ou mais uma participação? Tem mais participação do pessoal deixando mensagem? Vamos lá, Frank. Tem sim, Inácio, que já estava sentindo falta dela. Para mim não Professora Wanda, né? Professora Wanda lá de Pilões, que está toda quinta com a gente aí. Boa noite, Inácio, Frank e o secretário, uma boa entrevista. Valeu, professora Wanda. Com você, Inácio. Obrigado mesmo aí a todos de Pilões ligados com a gente também. Justamente quando se fala nessa cultura, nesse talento, essas coisas guardadas que tem nos recantos dos municípios, eu também fico imaginando aqui, Tiago, poder isso também multiplicar e passar para novas gerações. Você já pensou ou está realizando assim, de certa forma, alguns cursos aí, ou está pensando já para que esse pessoal possa também contribuir com essa cultura, para que novas gerações possam conhecer a cultura da nossa região? É uma pergunta interessante, né? E quando eu sinto essas perguntas de continuidade dos trabalhos, eu sempre vou para a cultura popular, né? Porque assim, para um músico é fácil ensinar para o seu filho, né, o ofício da música a partir daquilo que ele aprendeu na universidade e o filho acaba aprendendo e dá continuidade. Mas para um mestre, né, um mestre de cultura popular que não sabe nem escrever o seu nome, né, como é que ele lida com a burocracia estatal, né, como é que ele liga com a burocracia de editais para conseguir recursos, né? E aí ele ensina isso para os seus filhos, ensina isso para as crianças, para que as crianças mantenham isso. E nisso consiste o ofício do mestre, né? O mestre já está dizendo, o mestre é porque ele ensina, ele passa o seu ensinamento para outras pessoas. Não necessariamente recebe por isso, né? Mas pela garantia que aquela brincadeira não vai se acabar. Mas a gente sabe e aí volta de novo em conta de gestão, a gente tem uma responsabilidade muito grande nisso, né? Os gestores e as gestoras
de cultura do Brasil, eles têm uma responsabilidade em olhar para a classe cultural e dar as condições favoráveis para que isso continue acontecendo, mas para que isso aconteça, mas não aconteça por intermédio apenas da cultura popular, né? Mas que aconteça o município colocando ali oficinas, né? Para que eles possam estar ali aprendendo. Se tem um grupo cultural fixo na cidade, estimular esse grupo a poder lançar cursos para que venham outras pessoas, para que essas outras pessoas que estão vindo, essas crianças possam manter isso no futuro. A gente tem uma banda 26 de novembro, a banda em Solânia, que a gente já tem uma sede nova, essa banda. A gente hoje, inclusive, um projeto de lei na Câmara Municipal aprovou, né, foi enviado pelo Executivo, apresentado pelo vereador Quessinho, aprovou o aumento da bolsa que se paga de incentivo aos músicos da banda 26 de novembro. São 30 músicos, incluindo 2 maestros, e eles hoje têm uma sede própria, né, que foi construída com esse fim. E aí o que vai se fazer? Vai se fazer a banda 26 de novembro mirim, ou seja, eles recebem um incentivo de bolsa e eles também vão ensinar. Então a gente vai começar a fazer inscrições nas escolas, junto com o maestro Naldinho, para poder ensinar para as crianças. A gente tem uma banda também pequenininha, sabe? E aí isso garante a sustentabilidade da banda 26 de novembro, que é uma banda que tem mais de 55 anos de existência, né? Você vê que aí são mais de 5 décadas de existência, então já é uma banda que subsiste, né? E aí passar para as crianças, tem muitas pessoas de idade, já morreram algumas pessoas também, já faleceram. E aí tem que pensar nessa sustentabilidade. O município tem que pensar junto com o artista para que isso não se esvá, né? E aí a banda, né, um exemplo disso, de manter essa sustentabilidade. Mas você tem uma ideia também, por exemplo, na programação do Caminho de Frio de Solânia, a gente coloca quase 100% de atividades nas escolas públicas municipais, tanto da zona urbana quanto da zona rural. Você tem uma ideia, a gente manda o grupo de teatro para dentro das escolas, né? Grupo de teatro, grupo de circense, grupo de babau. A gente está mandando a cultura popular para dentro das escolas, porque a gente entende que os alunos têm que ter acesso a isso. Eles precisam ver isso, eles precisam deixar isso no seu subconsciente. E isso parte muito do princípio do que eu vivi também, né? Que eu tive a oportunidade da escola me impulsionar. Então eu acredito que se 4, 5 alunos despertem uma prestação cultural dentro de uma escola, a gente está cumprindo o objetivo. Então os alunos estão tendo acesso. E aqueles que o espetáculo não chega na escola, não vai para a escola, a gente pega a escola e leva para o teatro. Faz uma vivência no teatro. O pessoal da zona rural tira para ter uma vivência no teatro municipal com espetáculo. Então, você tem uma ideia, dentro da programação do Caminho de Frio, a gente já está envolvendo dentro da programação quase 100% das escolas, né? Isso é muito bom porque é a cultura dialogando com a educação nesse objetivo que você está propondo, né? De manter a sustentabilidade das ações. Porque a criança vai chegar em casa e dizer, mãe, eu vi um boneco que falava na escola. Tava lá, o boneco tava falando, tava abrindo a boca. Aquilo vai para o imaginário da criança, ela vai carregar isso, né? E não sei se ela vai ser uma bonequeira no futuro, um bonequeiro, não sei se ela vai recorrer a outros tipos de arte, mas vai ter contato com a cultura e vai ver o poder que a cultura tem na dimensão simbólica daquela pessoa, né? E cidadã, né? Porque ela vai se sentir prestigiada porque ela viu aquilo na sua cidade, né? E aí a gente tem esse trabalho nas escolas também, além das palestras, dos cursos que a gente traz em parceria com instituições, Sebrae, IFPB, várias, cursos, palestras, os professores também. Caminho de Frio, a gente está trazendo um debate sobre os povos tradicionais e a perspectiva de desenvolvimento do território. Então vai estar aí secretário de Estado de Cultura junto com a gente, Pedro Santos, vai estar aí um representante do Ministério do Turismo junto com a gente, a vice-reitora da Universidade Estadual da Paraíba, professor da Universidade Estadual da Paraíba de História, e também um juremeiro que estará também na mesa fazendo esse debate, essa discussão, junto com os professores da rede pública de ensino, entendendo-se as nossas culturas, entendendo-se a nossa identidade cultural está sendo conversada dentro das escolas, né? Isso é importante demais, que os nossos alunos tenham acesso a esse tipo de conteúdo, para que a gente mantenha a sustentabilidade na frente das ações culturais e que a cultura continue sempre forte, né? Essa é a ideia. Bem falado aí, Tiago. E eu conto por experiência própria, Tiago, porque assim, eu vejo, de certa forma, o teatro como um divisor de águas para pessoas que não têm uma certa facilidade em se enturmar ou ter aquela liberdade de fala. Uhum. Na minha juventude, como você falou, me lembrou agora, voltou na memória, a questão do teatro escolar é muito importante. Isso.
E eu fiz algumas peças teatrais, eu lembro lá no Monsenhor, onde eu era o mais calado da sala, e aí foi onde começa a se soltar, né? Então, quer dizer, você perde aquela timidez, passa uma confiança, deixa aquela solidez na sua fala, que aí você vai começar a se expressar melhor, a começar a falar. Com certeza. E abre um leque grande de oportunidades. Como você disse, se a pessoa não seguir aquele caminho, mas abre oportunidades para você seguir em outros ramos, porque você cria, de certa forma, uma liberdade de fala e de se expressar. E quem já fez, quem está agora assistindo a gente em casa, ou quem faz o teatro, sabe que isso dá uma facilidade enorme. Então, assim, é importante. E como você fala agora, no Caminhos do Frio, que é um período muito importante, também é um período importante para a população de mostrar justamente essa cultura. Como é que você tem preparado esse período agora, porque vem o Caminho dos Frios agora em Solânia, como é que você tem preparado essa participação popular dos solanenses para esse grande evento regional e paraibano, né? Exatamente, né? O Caminhos do Frio é um grande produto turístico da região do Brejo Paraibano, mas não só da região do Brejo Paraibano, mas dessas regiões do entorno, né, do Brejo, Curimataú, no qual Solânia também faz parte. Acho que mais de 70% do corte territorial de Solânia é Curimataú Ocidental. E nós estamos envolvidos no Fórum de Turismo Brejo Paraibano, porque é a regional que a gente escolheu para poder trabalhar essa questão do desenvolvimento turístico, mas é um produto turístico e cultural. Quando eu falo produto, todo produto ele tem a intenção de atrair pessoas que comprem ele, né? A gente vende o produto para que as pessoas venham, deixem dinheiro e gerem desenvolvimento no município. Então, o objetivo do Caminhos do Frio, na verdade, é fazer isso. Mas não apenas fazer isso, né? Não apenas trazer turistas para a cidade, para a região, não apenas deixar renda para as pessoas, né, através do fluxo turístico, mas também resgatar nas pessoas que estão dentro da cidade um sentimento de pertencimento, de que elas pertencem a esse território. Olha como é triste você chega, por exemplo, numa cidade, e eu já vivenciei isso em Solânia, isso foi uma das primeiras coisas que inquietou a gente, que nos deixou até um pouco angustiado na época, quando as pessoas chegavam e perguntavam o que tem de cultura aqui na cidade, né? O que tem de cultura aqui? As pessoas diziam que não tem cultura. Eu não conheço nem nada de cultura aqui na cidade. Pô, isso é muito triste de se ouvir de uma pessoa que mora no município. Aí você pergunta, quanto tempo você vive aqui? Desde que nasci eu moro aqui. E você não conhece nada cultural na cidade? Não conheço nada cultural na cidade. Sabe, isso realmente é uma questão que incomoda bastante. Você percebe que o munícipe, ele mesmo não está tendo reconhecimento ou pertencimento pelo seu município. Em contraponto, você pergunta em outros lugares, tal, quando existe um conhecimento pulsante, o que tem de cultura aqui na sua cidade? Ele não só explica, como ele pega na mão e leva lá. Ele só, olha, a gente tem aqui uma brincadeira, tem um pôr do sol incrível, mas só acontece no domingo esse pôr do sol, então hoje não dá pra ir. Mas se a gente for ali, no bar do Pedro não sei de quem, vai ter lá uma dupla de violeiros se apresentando. Você quer ir lá pra você dar uma olhadinha? Além desses violeiros, a gente tem também, e começa a explicar e dizer. Sabe aquela pessoa que tá perguntando? Ela diz, poxa, isso, eu quero ficar nessa cidade. As pessoas sabem, conhecem, contam e os olhos brilham quando fala disso. Então, assim, resgatar esse espírito de pertencimento na cidade também é um dos objetivos de Caminhos do Frio. O tema desse ano é celebrando os povos tradicionais. O tema desse evento fez com que todos os municípios envolvidos com o Caminhos do Frio, que são 10 municípios que integram essa rota, eles fossem pesquisar e buscar a própria história do município a partir dos povos originários, que a maioria dessas cidades teve habitação de povos oriundos de matrizes indígenas e africanas, muito deles. Areia tem uma relação forte com o processo de escravatura e outros também. Isso provocou os municípios a buscar a sua própria história e, o melhor, provocou o município a buscar a sua história e contar essa história para a população, né? E todos eles estão fazendo isso. A gente foi para a Areia foi resgatar essa parte dos povos tradicionais e contou isso na abertura. A gente foi para Pilões tem um sítio arqueológico lá, um museu arqueológico, né? Tem um museu arqueológico lá, fez escavação, descobriu algumas coisas, criou-se um museu arqueológico e contou a história dos antepassados que habitaram ali a partir desse museu arqueológico, né? Que construíram para a memória, né? Esse memorial. A gente foi para Matinhas também fez a mesma coisa, pesquisou a história
dos antepassados, das pessoas que habitaram ali e contaram essa história, né? Vai para Solânia agora, próxima segunda-feira, você vai conhecer uma Solânia, uma progressão de Solânia, que era Vila Morena, que era Vila Branca, que passou a ser Vila Morena, distrito de Bananeira, que emancipou, se tornou Solânia. Então você vai conhecer uma trajetória, a população de Solânia que vai estar lá vai conhecer a trajetória da história do seu município, contado por povos oriundos de matriz indígena através de lendas. Então as lendas que se contavam em Solânia, para a origem, por exemplo, da praça de Solânia, ela tem um formato de um peixe, se você olhar de cima, né? E tem muitas histórias de o porquê que ela tem um formato de um peixe. Inclusive o arquiteto que projetou a praça era daqui de Arara, né? Era aqui no município de Arara. Uma curiosidade, ninguém sabia, né? Exatamente. O prefeito na época, Passinho Mariano, Epifânio Plácido da Silva, contratou, acho que era amigo dele, e ele que fez o projeto, né, arquitetônico para o formato do peixe. E aí o que acontece? Mas por que um peixe? Por que o cidadão de Arara fez a Praça Penido de Passinho em formato de um peixe? Será que o próprio Passinho Mariano disse, não, tente fazer um peixe assim, que se as pessoas verem de cima vai ver um peixe. E na época não existia drones, né? Na época era o quê? Avião e helicóptero. Então assim, era um privilégio as pessoas passarem e verem, oxe, um peixe ali, como é isso, né? Então, essas curiosidades instigaram a nossa imaginação na abertura do Caminho do Frio desse ano de Solânia, mas fizeram com que a gente tivesse um mergulho dentro do imaginário das populações de matrizes indígenas que habitaram o nosso município. Os canidés, os curus, que habitaram aquela região da aldeia. E a gente, vamos contar o espetáculo, e aí Janira Menezes, que está dirigindo o espetáculo, e criou também a história, e ela estava contando essa história, e disse, pronto, tu tem coragem de fazer essa história na abertura? Ela disse, eu faço. Não foi, Marcos? Desse jeito, na casa brincando, resenhando, ela contando essa história, deu aquele estralo, o tema é povos tradicionais, vamos contar essa história. Vamos contar a origem lendária dos nomes de Solânia, da progressão de Solânia, da vivência de Solânia, do formato do peixe da praça, através do que os nossos antepassados contavam. Contavam em roda de fogueira para as crianças em momentos. Então a gente vai contar da mesma forma, só que de outra forma, através de uma teatralização. E nesse espetáculo a gente não tem só os narradores, os atores fazendo esses personagens, mas a gente tem a presença do grupo Tupi-Guarani, o grupo indígena, que eu falei anteriormente, eles vão estar dentro do espetáculo, e eles não são atores pintados e caracterizados de populações de povos originários, mas eles são os povos originários dentro do espetáculo. Então a gente teve essa preocupação também. A gente vai ter a presença da capoeira do município, a capoeira que é a expressão da nossa cultura afro-brasileira. A gente vai ter um balé diferenciado, fazendo uma dança ancestral, comemorar em celebração a toda essa vivência dos contos lendários. E vamos ter... Eu estou dando vários spoilers já, né? Acho que eu estou contando, né? O pessoal já vai... É bom que o pessoal vai ficar já ansioso para ir, viu? Estou contando o que vai acontecer agora que eu me toquei. Mas, enfim, você vai vivenciar uma Solânia sob a ótica dos povos originários, também sob a ótica das populações de matrizes africanas, dentro de um grande espetáculo que vai contar quem Solânia é por esse viés. Então, assim, esse é o tema geral do Caminho do Frio. Todos os municípios estão fazendo esse resgate. Ele instiga, o Caminho do Frio instiga as pessoas, a população, instiga a gestão, primeiramente, a buscar a sua própria história, a pensar a sua própria história. Você vê o prefeito, por exemplo, você vê o prefeito, olha, o tema é esse. O que a gente tem aqui? O próprio prefeito debatendo junto com você. Será que na época tinha os sucurus, tinha os canidé, tinha isso, e aí vira uma conversa acadêmica, uma conversa de resgate da própria identidade, da própria história, e o resultado é perpassado no espetáculo. E veja que o Caminho do Frio vai passar, mas vai deixar esse espírito de pertencimento na população. Então tem essa coisa boa também que o Caminho do Frio faz, né? Importante, quando você fala aí, justamente porque assim, a gente vê hoje a juventude, às vezes, as próprias escolas são poucas que trazem um pouco da história do município, né? Contar. E de certa forma isso aí vai resgatar aquela vontade do cidadão solanense, assim, eu sou de Solânia e conheço a história do meu município, da minha cidade, como é que surgiu. E aquele que não tiver o conhecimento vai ficar curioso. Através do seu spoiler, que você já passou uma boa parte aqui, vai criar uma curiosidade ainda maior, porque vai conhecer, talvez muitas pessoas que hoje residem lá, ou que moram em cidades vizinhas, não sabem a história de Solânia e vão querer conhecer. Isso como é importante esse trabalho. E de certa forma, como é uma semana cultural, quais são os outros eventos que ainda também aguardam o pessoal que vai visitar Solânia e até o próprio solanense
vai poder contar nessa Semana Cultural em Solânia? Uma semana, realmente é uma semana bastante cultural, né? Eu costumo dizer, a atividade ela começa na segunda-feira à noite, as atividades culturais, e ela se estende até o domingo, né? Então é manhã, tarde e noite de atividades culturais, sem parar. Você tem uma ideia, a Solânia, ela tem atividades de manhã, atividades de tarde, atividades de noite, que às vezes beira até 4, 5, 6 atividades de forma simultânea, num turno só. Você vê como é que isso acontece? Vocês devem ter uma equipe gigantesca. Não, a gente coloca um babau na escola da zona rural, a gente coloca um teatro circense da escola da zona urbana, a gente coloca uma oficina na biblioteca de Cordel, a gente coloca uma oficina de poesia na sede da Academia Solanense de Letras, a gente coloca uma oficina de teatro no Grêmio Morenense e a gente coloca um espetáculo ainda no teatro e traz outra escola para assistir. Isso ao mesmo tempo. Aí você pergunta assim, poxa, não é exagero? Não, eu acho que a cultura precisa alcançar as pessoas, né? E a gente não está competindo o público porque a atividade cultural está indo até a escola, está indo até o espaço e está ocupando. Então, assim, é uma semana recheada, né? E aí acho que eu vou passar a programação aqui para as pessoas, né, terem conhecimento do que realmente vai acontecer. A programação já está no Instagram da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a programação inteira, né, desde a segunda-feira até o domingo, está lá. E dentro dessa programação, além das expressões, atividades culturais, a gente tem também os passeios, né, as rotas culturais. A gente vai ter 2 rotas turísticas dentro da nossa programação e um passeio ecológico, uma trilha ecológica dentro da nossa programação. E aí o que acontece? Vamos lá, a gente tem a abertura oficial na segunda-feira, e nessa abertura oficial a gente vai ter a presença da banda 26 de novembro, vai ter o espetáculo que eu falei, que tem a direção de Janira Menezes. O nome do espetáculo é Entre Vilas e Vidas, Solânia dos Griots, das Lendas dos Povos Originários, né? Que aí a gente vai trazer um pouco disso tudo. E vai ter a feirinha de artesanato, vai ter a feirinha de gastronomia, a parte da economia criativa também acontecendo dentro do evento. E o grupo de chorinho, chamado Chorata, que vai fazer um show pra gente no final dessa cerimônia. Então, música de qualidade também. E aí, na terça-feira, começam as ações formativas, né? A gente, pela manhã, tem uma oficina de teatro com Humberto Lopes, né? Chama de Bobo Lopes, do Teatro de Rua. O nome da oficina é Processos para o Teatro de Rua. E aí tem uma parceria da FUNESC, que é a Fundação Espaço Cultural da Paraíba, e vai acontecer no Teatro Municipal 8h30 da manhã e 2h30 da tarde, ou seja, essa oficina é o dia inteiro, né? Voltado para atores e atrizes que querem atuar na rua. No Grêmio Morenense Simultâneo, a gente tem uma oficina de dança. Essa oficina de dança é para a terceira idade, né? Movimento, corpo e mente para a terceira idade, para a melhor idade, né? E aí tem essa oficina lá que vai ser ministrada por Fabiano. E às 8h30 na Biblioteca Municipal, isso na terça-feira ainda, a gente tem uma contação de história, uma performance. Os contos que habitam em nós. A performance é de Janira Menezes, Chico Melo, eles são da Academia Solanense de Letras, e quem vai assistir a essa performance de contação de história são as crianças da escola Lobinho, lá de Solânia, que vão para a biblioteca. Ainda na terça, na Escola Municipal Adelaide Gracindo, a gente vai ter o Teatro de Bonecos, o popular Teatro de Bonecos. É Benedito e João Redondo nas escolas. Então vai ser com o mestre Geraldo do Babau, que também é lá de Solânia. 8h30 a gente vai ter uma atividade na área rural, na zona rural de Solânia, que vai ser um espetáculo infantil de palhaçaria. Então o espetáculo Olha o Palhaço no Meio da Rua, e a prestação é da Companhia Artística Fascinarte, mas eu não estou no elenco, tá? Vai dar tempo. Não vai, eu não estou no elenco. Na terça-feira a gente tem uma mostra de artesanato. Dentro da sede da Artes a gente vai ter a produção do artesanato em macramê. Então vai ser uma experiência de produção. Então as pessoas que forem visitar vai ver elas produzindo o macramê lá na sede da Associação de Artesanato de Solânia. Às 14 horas, na terça-feira, a gente vai ter na escola aqui Padre Biapina, em Santa Fé, a gente vai ter um espetáculo infantil também. O nome do espetáculo é O Ovo, uma Ova, da apresentação da companhia Camucá. E aí essa companhia Camucá é lá da cidade de Borborema, que vai estar fazendo esse espetáculo lá pra gente, para as crianças. Às 14h30, a gente vai ter um espetáculo na escola Evandro Soares, zona rural da cidade, e o nome do espetáculo é Que Historinha é Essa? E é a prestação da companhia de teatro do Prato, dentro da escola. E aí, fechando a terça-feira, a gente vai ter uma apresentação de tardezinha,
aqueles alunos que saem da escola e ficam ali na praça esperando o ônibus, a gente vai levar um espetáculo para eles assistirem, esperarem o ônibus assistindo espetáculo teatral, um espetáculo que não é, na verdade, não é um espetáculo, é a apresentação do Boi de Reis de Pedra Grande, né? Boi de Reis Mestre Zé Caldino, é o grupo aqui de Solânia que vai se apresentar lá na praça nesse momento. E para fechar a noite nós teremos um concerto, uma orquestra, é o concerto do Prima da Paraíba, que será lá no Teatro Municipal, um concerto à noite, isso na terça-feira, olha como é grande, tô na terça ainda. Não, só a terça, né? Tá com paciência aí? Não, fica à vontade, eu tô curioso para saber mais. Na quarta-feira a gente segue com o espetáculo infantil, no Teatro Municipal, a gente traz a escola do Ernestina Pinto para assistir o espetáculo Pluft, o Fantasminha, né, da companhia Raízes do Paô. E aí, de 8h30 e de 14h30, o dia todo, a gente vai ter uma outra oficina de teatro. Só que essa oficina de teatro agora é a construção da personagem com a máscara teatral. 2, ou seja, com o ator global, Daniel Porpino. E essa oficina é voltada para atuação com máscaras, né? E aí vai ser uma oficina muito legal também. Às 8h30 a gente tem na Escola Sônia Liane, mais Babal, mais Teatro de Bonecos, Benedito e João Redondo, Geraldo do Babal. E aí às 14h30, na zona rural em Cacimba da Vaz, a gente vai ter um espetáculo circense. É uma família circense. É um espetáculo chamado... É da família Circunstâncias. Que eles são espanhóis, né? Colombianos. São colombianos. Eu moro em Solânia. E já há um tempo em Solânia, Juan e Ivone, junto com a sua família, fazendo esse espetáculo. De tardezinha na praça... Mais uma vez, a gente vai ter um espetáculo de um grupo de Souza, lá do sertão. Os caras vêm lá do sertão fazer um espetáculo aqui. Vamos passar frio, sair do quente para ir pro frio. Pois é, vamos chegar aqui, vamos fazer um espetáculo pra gente. O espetáculo é Torturas de um Coração, que é um espetáculo da obra de Ariano Suassuna, grupo Oficina, lá de Souza, fazendo esse espetáculo. Teatro Municipal Joca Soares também a gente vai ter, à noite, o 5º Festival de Cantoria de Viola, no Teatro Municipal. 5ª Noite da Viola, celebrando o poeta Ronaldo Cipriano, que infelizmente nos deixou ano passado, e vai levar a homenagem do festival esse ano. Na quarta-feira a gente também tem uma mostra gastronômica. A mostra gastronômica, ela se inicia... Quarta-feira a gente tem uma exposição, lançamento de livros também lá no Grêmio Morenense. A gente vai, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 8 escritores solanenses. 8 escritores solanenses estarão lançando livros e tem uma exposição também de artes plásticas e vai ser a partir das 19 horas no Grêmio Morenense. São vários escritores lançando suas obras literárias, fomentando também a intelectualidade no município. E aí tem a mostra gastronômica na quarta. De manhã, café da manhã lá no Noscoff Café, bate-papo interativo, com uma vivência bem legal. Meio-dia, a gente tem um almoço no Vila Moreno, restaurante, que aí vai ter a mostra de pratos culinários. E aí a tardezinha, vai ser tardezinha na Dipalu, de fábrica de chocolates, e aí vai ter uma vivência guiada, é bem legal lá também. E... para encerrar essa parte gastronômica do festival, vai ter a noite do jantar no Binário Café. E aí vai ser uma noite com vinhos e massas, né? E aí é uma vivência que o turista gosta bastante, né? Quinta-feira, na Biblioteca Municipal, a gente vai ter uma oficina de literatura de cordel, o Cordel Nosso de Cada Dia, com Fábio Mozart, da Academia Solanense de Letras. Às 8h30, a gente vai ter no Grêmio Morenense uma feira literária, mas também terá uma performance teatral lá também para quem for... as escolas que vão estar visitando. E na praça 26 de novembro, de tardezinha, a gente vai ter um espetáculo de cultura popular, Tupi-Guarani, a morte e a ressurreição da tribo, a apresentação do grupo indígena Tupi-Guarani de Solânia, né? Acabei de falar para vocês sobre ele, vai se apresentar também lá. E à noite, na quinta-feira, nós temos no Teatro Municipal uma mostra de cinema, exibições de filmes produzidos em Solânia ou por artistas solanenses. E aí vai ter um bate-papo sobre essa questão da produção cinematográfica, da economia criativa. E aí depois a gente vai ter na praça, terminou, vai todo mundo para a praça, que vai ter aí uma mostra de danças populares. O grupo Raízes das Solanáceas, que vai se apresentar, o grupo de danças folclóricas Moenda, da cidade de Areia, e o grupo de dança As Meninas do Brejo, que também é de Solânia, e faz essa dança do chachado. Na sexta-feira, a gente vai ter uma ação formativa interessantíssima, que aí eu falei também sobre isso aqui anteriormente, de forma generalizada. A gente vai estar com os professores e as professoras de ensino público do município de Solânia, no Teatro Municipal, para um painel informativo. O tema do painel é
povos tradicionais, a importância da cultura no desenvolvimento territorial. Ou seja, entender até onde vai a importância das populações tradicionais para o desenvolvimento da nossa cultura. E os convidados é Pedro Santos, que é secretário de Estado da Cultura da Paraíba, estará conosco. A professora Ivonildes Fonseca, que é a reitora da Universidade Estadual, vice-reitora da Universidade Estadual da Paraíba. Miguel Ângelo, que é o gerente executivo do turismo na Paraíba, interlocutor do Ministério do Turismo na Paraíba. O professor Valdeci Ferreira Chagas, que estará conosco também, que é professor da UEPB. E teremos também a presença de um juremeiro lá, que é Irã, que é um praticante da Jurema, que estará também nessa mesa, fazendo essas discussões junto com a gente. A parte da tarde, na sexta-feira, a gente inicia a parte turística, que é o turismo em Solânia, em busca do pôr do sol. Esse turismo ele começa no Vila Moreno, com almoço, e curioso que esse turismo vai ser apenas para agências. A gente fechou 14 agências, e aí tem a parceria do Sebrae, através do Programa de Regionalização do Turismo, de formatação de roteiros. Então o Sebrae é parceiro, a PBTU vai ser parceira desse roteiro também, esses 2 roteiros que assiste sábado, eles vão mandar van, então a gente vai ter agências de Pernambuco, agências do Rio Grande do Norte e agências da Paraíba, de João Pessoa. 13 a 14 agências estarão aqui em Solânia, dentro de uma van, fazendo esse roteiro. Quem são as agências? São os responsáveis por trazer turistas, né? Então a gente tem que vender para as pessoas que são mais estratégicas. E aí vai trazer. E aí esse passeio começa lá, com esse almoço no Vila Moreno, segue para a visitação no Santuário do Padre Biapina, tem uma vivência no Santuário do Padre Biapina, passa pela de Palu de Fábrica de Chocolate antes, depois vem para o Santuário, e aí vai para o Pôr do Sol em Pedra Grande, que aí tem a vivência do Boi de Reis, Pé de Serra, artesanato local e gastronomia local. Então essa é a primeira vivência que a gente vai ter de turismo. A segunda, aliás, ainda na sexta, a gente vai ter Forró Pé de Serra na Praça do Binário. E aí à noite nós temos os shows, né, que é a parte de shows na sexta-feira à noite. Os pratas da casa, Cidinho Duarte, de banda, Suzy Barbosa e banda, são os solanenses, né, que estarão compondo a programação. E aí tem o show musical também da Banda Estilos. E para encerrar a noite da sexta-feira, o show musical com a Amazã. E aí vão ser essas atividades da sexta-feira. No sábado, a gente vai ter forró na feira, né? Tem a Feira Livre de Solânia, tem Babau na feira. O Geraldo Babau fará uma prestação na feira. Terá cantoria de viola com Auremi Caetano e dupla. E terá também Forró Pé de Serra lá na feira. Então a feira vai estar bem animada nesse sábado. E às 15 horas também vai ter Forró Pé de Serra na Praça do Binário. No sábado, à tarde tem a trilha. Teve a trilha da sexta e vai ter a rota do sábado. A rota do sábado é a seguinte. Ela começa na Praça 26 de Novembro, segue vai passar pela Praça do Binário, onde vai ter um forrozinho lá, eles vão ficar lá 10, 15 minutos. A gente segue para a Casa Grande, a Família dos Anjos, Chante Solânia, é uma casa centenária. Nessa casa a gente vai ter uma vivência de torra de café, né? Vai ter uma torra de café lá, vai ter performance cultural, vai ter recital, vai ter muita coisa boa lá. Então vai ter essa vivência. Depois a gente segue com esse grupo para o Pôr do Sol, lá no Riacho dos Campos, no Sítio Figueira, que é a Rota das Flores de Solânia. E aí encerra as atividades de roteiro turístico no município com essas 2 rotas. No sábado a gente tem os shows também, à noite, show com Kelson Kiss, que é músico solanense, Sandro Cavalcante e Técio Luiz, que é músico solanense, e o show de Roberta Miranda, né, que vai fechar a noite aí do sábado. E aí, no domingo, para encerrar, ainda tem atividade no domingo. No domingo a gente tem uma trilha para o Sítio Lages, uma trilha ecológica para conhecer a produção do café, a plantação de café lá, e conhecer também outras vivências que ela tem lá para oferecer. Tem o 9º Festival Boi e Porco no Roleto, que acontece no Rancho Alegria, no Sítio Barrocas, que vai ter entretenimento, passeio a cavalo, muita coisa boa lá. E para fechar, às 13 horas, a gente tem no Sítio Poderosa, na Arena Mangaio, uma organização de Mariso do Mangaio e Jô Lucena, que é sua esposa, o 7º campeonato de estilingue do Sítio Poderosa, né? É bem interessante isso aí também. Vamos tentar, Frank? Não, eu fui o ano passado, inventei de tomar uma dose de matuta. E eu não via onde estava a bolinha, eu ficava tirando para todo canto, mas não acertava. Acertou não? Não acertei nada. Não acertei uma. Quem acertou foi Kaiser, né? Lá você não pode dizer que vai acertar aquele, não. Pode atirando acertar, né? Porque eu miro num, acerto na outra. Né? Quem dera, né? Mas enfim, essa é a programação do Caminho de Frio Solânia. Perceba que é uma programação vasta, cheia de atividades para todos os...
as perspectivas de desenvolvimento cultural, atividade para terceira idade, atividade para crianças, atividade para turistas, né, shows para a juventude, para todo mundo. Então, assim, é um trabalho pensado por toda a gestão, encabeçada pelo prefeito Jussian, e a gente espera que esse ano realmente seja um ano que a gente consiga. Vai ter pesquisa para a gente ver como é que foi a movimentação econômica na cidade nesse período, como foi a ocupação da rede hoteleira da cidade, como é que os restaurantes se venderam muito. Então, assim, ele tem essa perspectiva de gerar desenvolvimento. Eu quero mandar um abraço para as pessoas que participaram, né? Foi Marise, né, que eu não falei na hora para não perder o raciocínio, e a professora Wanda, isso? Vou mandar um abraço para ela. Marise é uma pessoa do meu coração, artesã de Solânia também, está sempre participando desses momentos com a gente. Tiago, eu deixo o espaço aí à vontade, algo mais que vocês queiram acrescentar, muito importante, principalmente a gente vê que o trabalho daquela pessoa que lutou tanto pela cultura, hoje num posto que pode ajudar a cultura, está fazendo esse trabalho tão bonito, porque a programação que você acabou de passar aqui para a gente, que está acompanhando e estava ansioso para conhecer essa programação, mostra várias áreas sendo beneficiadas com a divulgação do trabalho, do talento, e várias culturas se unindo em prol do Caminhos do Frio de Solânia. Então isso é muito bonito, porque vai ter uma vasta programação, como quando você disse ali que tem eventos às vezes que vão bater até no mesmo horário, mas pessoas que gostam de culturas diferentes vão poder participar em todas. Exatamente. E como é importante isso, essa abrangência que vai ter Solânia. Então, quero parabenizar você, parabenizar a gestão do prefeito Jussian, todos que fazem a gestão, porque estão com um olhar diferente, e esse incentivo, através do Caminho do Frio, que incentiva ao reconhecimento do próprio valor da cidade, isso é importante mais, que a gente está vendo que está sendo valorizado. Deixa o espaço aberto, algo mais que você queira acrescentar, que é muito importante essa sua participação. Eu quero agradecer a vocês, a todos que nos acompanharam, né? Falar que esse é um trabalho de várias mentes, de várias cabeças, né? Claro que a gente sonha, todo mundo que gosta do que faz, a gente sempre vislumbra lá da frente como você quer enxergar. E aí tem um caminho para traçar, mas você não consegue caminhar sozinho, né? As pessoas caminham com você, acreditam também nas suas ideias e dão ideias também para contribuir com esse processo. Tem a equipe da secretaria, tem Marcos que está me acompanhando aqui, está sempre com a gente também, participando desse encontro, está sempre na luta também junto conosco. Tem Manuel, que também não está aqui com a gente, mas também que integra a nossa equipe, Cícero Tavares, Sandra, são pessoas que estão conosco, né, contribuindo, ajudando e acreditando, né, nesses projetos que a gente realiza. Mas, claro, encabeçado sempre pelo prefeito Jussian, né, que a gente sabe que é fundamental, né, a sensibilidade, né, para o que a gente diz, e a construção daquilo junto, né? E aí ele está sempre presente também, contribuindo, né? Fomentando junto conosco esses projetos e toda a equipe da gestão, né? O Caminhos do Frio, ele não é feito pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, é importante deixar isso muito claro. O Caminhos do Frio é feito pela equipe da gestão. O trabalho não para do prefeito Jussian. A gente tem a Secretaria de Ação Social bastante envolvida com o processo, a gente tem a Secretaria do Meio Ambiente envolvida no processo, CINFRA envolvida no processo, Educação envolvida no processo. Então a gente envolve os atores, as secretarias, e fala, olha, esse evento é nosso. A vez é essa da gente dizer, olha, nós temos e vamos mostrar o que temos, né? Porque é um momento que a cidade realmente vira vitrine, né? A cidade se abre para o mundo, né? Eu digo mundo porque é o mundo mesmo, a repercussão do Caminhos do Frio é muito abrangente, a gente não consegue mensurar. Então é um trabalho de várias mãos, de várias mentes. Então agradecer você mais uma vez, agradecer Frank também pelo convite, parabenizar vocês por esse programa, realmente é uma inovação também na nossa região. A gente sente que a cultura da comunicação é uma cultura de extrema importância. Se a gente não tem esse canal, como a gente chega nas pessoas, né? Então, o trabalho que vocês realizam aqui em Arara também é um trabalho diferenciado e referencial na nossa região. Parabéns para vocês e contem sempre com a gente também, né? Para estar junto, para contribuir também. Eu acho que a gente precisa realmente se abraçar enquanto região. Solânia não caminha sozinho. Como eu falei que não caminho sozinho, que tem várias mãos contribuindo nesse projeto junto com a gente, assim também são as regiões, as cidades. As cidades precisam se unir em prol do desenvolvimento. O que falta em Solânia tem em Arara e a gente se complementa. O que falta em Arara tem em Cacerengue e se complementa. Que tem em Cacimba de Dentro, que tem em Bananeiras, que tem em Areia, que tem... As cidades precisam entender que elas não podem competir entre si, elas precisam se complementar. Entendeu? É assim que a gente vai caminhar e crescer todo mundo junto. Então agradecer mais uma vez o espaço, parabenizar mais uma vez e que a gente está sempre à disposição para esses bate-papos, para essas contribuições.
Sabe as palavras aí do Tiago quando fala justamente disso aí, e o Caminhos do Frio justamente acho que é essa união que mostra. Tanto é que eu conversava aqui com os meninos, acho que faz uns 15 dias, né, Frank, com o pessoal de Serraria, e justamente o Alan falava disso, que cada vez mais municípios querendo participar, porque o sucesso do Caminho do Frio, que está sendo realizado hoje em 10 municípios, que começou lá atrás com poucos municípios, e vem crescendo a cada vez mais. Exatamente. Tanto é que cada vez mais municípios querem participar. E justamente o motivo maior é esse trabalho que cada cidade tem em fazer bonito e mostrar aquilo que tem. Então, tem que parabenizar cada um que faz o esforço, porque assim, desde aquele que chega ali, montou um pequeno palco, alguma coisa, até você, que é aquele que na hora que está, como diz vocês agora há pouco, se maquiando, mas no ouvido tá ali, Tiago, tá faltando isso, Tiago, tu tem que precisar disso, tem aquilo. Exatamente. E você consegue ter uma mente aberta para tudo isso, né? Até o próprio deputado que teve semana passada aqui, o Eduardo Carneiro, também falou que é a favor de que mais cidade entre também para abraçar essa cultura. Né? Sobre essa questão é até importante falar como essa dinâmica das cidades, né, que compõe o Caminho do Frio, né? O Caminho do Frio é um produto do Fórum de Turismo do Brejo Paraibano que integra as 10 cidades. Hoje eu estou na condição até de presidente do Fórum, também um dos presidentes que mudou o estatuto, agora tem mais de um presidente. Então estou na condição de um dos presidentes do Fórum. Existem 10 municípios que fazem o Caminho do Frio, mas existe, afiliado ao Fórum, associado ao Fórum, são 27 municípios. 26 municípios que estão filiados hoje ao Fórum, são associados ao Fórum. Mas só 10 municípios estão no Caminho do Frio. Aí os outros queriam entrar. O que se pensou? Criou-se uma outra rota, chamada Rota Raízes do Brejo. Não sei se vocês já ouviram falar dessa rota. Eu ouvi falar também. Que integra outros 10 municípios, de outra parte da região, mas também do Brejo Paraibano. Então, hoje o Brejo ele tem cultura para o segundo semestre inteiro. Ele começa com o Caminho do Frio, que começa em julho e vai até setembro. Em setembro começa o Raízes do Brejo e vai até dezembro. Entendeu? Então, o Brejo realmente movimenta os municípios o semestre inteiro. Então, assim, tem essa questão também de não se coloca mais municípios dentro de um evento que já tem 10, mas se cria novas rotas com novos municípios e aí fomenta também outras cidades nos eventos. Acho que esse seria um caminho legal, né? E bem falado aí por você, Tiago, porque assim, tem outros municípios, exemplo, Arara, Cacerengue, Cacimba de Dentro e outras cidades assim, próximas também à nossa região aqui do Brejo, que inclusive foi o Alan quem falou, que já disse, no futuro é bom se pensar uma rota para o início do ano, que o segundo semestre ele falou justamente isso, já está o Caminho do Frio, Raízes do Brejo, fechado o segundo semestre. E aí, o primeiro semestre também já criar outras rotas que possam também gerar rendas e trazer o turista para os municípios. Né? E aqui na região também já tem também o Festival do Inverno, né? Que integra aqui, pertinho de vocês, já pegando aqui, já pega Cacimba de Dentro, Araruna, acho que mais? Dona Inês, Cuité, são 6. Tem mais 2 aí que eu não tô lembrando. Não sei se Damião não, né? Enfim, são algumas cidades que estão fazendo aqui. Já criaram outra rota já. Já criaram outra roda feita pelo Fórum do Curimataú. Do Curimataú Ocidental, ou seja, Arara está no Curimataú. Então essa conversa de formatação de rotas dentro do Curimataú deveria ser dialogado também com o município de Arara. Então é importante perceber porque não está chegando essa comunicação, né? O que está faltando para que haja essa comunicação com os fóruns, para que ele possa se integrar, estar associado e participar dessas políticas de eventos de fomento ao turismo. Então, eu acho que o município buscar um pouquinho para poder entrar dentro dessas instâncias e dividir esses trabalhos. Sei que Arara realiza uma festa da Piedade incrível aqui, né? Uma festa grande. A festa Nossa Senhora da Piedade aqui é gigante mesmo, mas ela também precisa se integrar aos municípios que estão trabalhando o desenvolvimento do turismo para ela se integrar. É como eu falei anteriormente, a gente precisa estar junto com outros municípios, aliados, para contribuir, todo mundo contribuir com todo mundo, entendeu? É importante. Por exemplo, Solânia está pertinho de Bananeiras, o turismo Bananeira é pulsante. A gente, claro, que fomenta atividades pensando em trazer esse turista para cá. Então há um complemento com relação a isso, né? Enfim, uma rota que pegue Solânia e que pegue Bananeiras. A Rota das Flores, por exemplo, é Areia, Solânia, Bananeiras e Pilões. Então pega essas cidades a rota. Então o turista que vem para Areia, ele vai dormir em Areia, aí ele vai no outro dia para Solânia.
vai ficar em Solânia, vai viciar a fábrica, vai viciar o Riacho dos Campos, vai comer lá nos restaurantes e tal, e vai deixar dinheiro. Segue, aí provavelmente dorme em Solânia, ou segue para Bananeira e dorme em Bananeira. Dorme em Bananeira, vicia algo em Bananeira, sobe para Pilões e acaba, entendeu? Então, todas as cidades ganharam com isso, entende? Então, assim, é importante pensar isso. E tem cidades que já estão com o nome no turismo um pouco feito, e é claro que você entrando numa rota onde essa cidade está presente, seu município também vai ganhar. Vai crescer junto. Vai crescer. Tem que ser estratégico para a gente poder fazer nossos municípios desenvolverem. Né? Frank, mais alguma participação? Então, quero agradecer aqui mais uma vez ao Thiago, agradecer a sua disponibilidade, Thiago, e é bom porque a gente começa a conhecer mais algo sempre importante, que você possa vir mais vezes também, para nós falarmos aí também do teatro, falar da arte, sim, que é importante também. bom, eu sei que a correria está grande nessa semana, porque você tem que deixar tudo, como diz, nos conformes, tudo, cada detalhezinho. Exatamente. Mas foi importante essa sua participação, porque a gente conhece todo o trabalho que foi feito internamente e externamente, para que no final o resultado seja tão bom que várias pessoas possam não só vir esse ano, mas repetir e já deixar na agenda para outros anos seguintes, né? Essa é a proposta, né? Então, agradeço a vocês mais uma vez aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Gente, eu quero agradecer mais uma vez a você que ficou em casa participando com a gente, a você que esteve no nosso YouTube, lá no TikTok, a você que vai assistir também depois. Muito obrigado pelo carinho, Frank, mais uma vez. Obrigado pela parceria. Obrigado a toda a população solanense, o meu carinho. Como eu costumo dizer, se quinta-feira Jesus não me chamar, eu venho. Se ele me chamar, Frank vai fazer o programa sozinho, tá certo? Grande abraço, Deus abençoe vocês.